Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos oradores, boa tarde aos nossos convidados. Espero que este seja um webinar onde vamos todos tirar dúvidas, onde vamos ficar aqui com algumas ideias que possamos não ter ou não estarem tão claras acerca do processo de alteração do gestor de condomínio. No fundo é esse o tema do nosso webinar. Vamos ter connosco Pedro Correia, da Improxy, Tiago Guerra, Portal Pro, e aguardamos aqui um bocadinho que entre o Dr. Vítor Amaral, presidente da APEGAC. O meu nome é Daniela, faço também parte da Portal Pro e hoje serei aqui a vossa hoster, digamos assim. Olá, muito boa tarde a todos. Portanto, eu estou a fazer este webinar em férias, por isso não estranhei o fundo, nem tempo tive de criar um fundo que não percebessem que estou numa autocaravana. Mas pronto, interessa é que corra bem e que percebam ou entendam aquilo que vos vou tentar transmitir. Eu vou fazer uma abordagem daquilo que é ou pode ser a alteração, a substituição de administrador mais no aspecto jurídico, e depois a parte prática deixo para os outros oradores que de certeza absoluta saberão explicar muito melhor do que eu essa parte prática. Como sabem, o administrador, para ser administrador, começa logo por ter que ser eleito. Portanto, quem é que o nomeia ou o exonera? Portanto, é a Assembleia de Condóminos, como é óbvio. Portanto, só a Assembleia de Condóminos, mesmo sendo administrador um condómino, só a Assembleia de Condóminos o pode eleger ou nomear. Eleger ou nomear, há aqui algumas pequenas diferenças, mas para aquilo que importa aqui reter é que é só a Assembleia que pode fazer este ato, porque a Assembleia é o órgão deliberativo e o administrador é o executivo, ou seja, depende da vontade da Assembleia. É muito pouco comum o administrador profissional, e como é óbvio, no administrador condómino nem sequer se aplica aquilo que eu vou dizer, mas mesmo no profissional é pouco comum usar-se um contrato de administração de condomínios, um contrato escrito. Porque o contrato não é obrigatório ser escrito. Nem todos os contratos, mesmo querendo dar-lhe esta terminologia, se pode entender que só existe quando ele é reduzido a escrito. Não, um contrato é um encontro de duas vontades e não necessita de ser escrito, a não ser nos casos específicos da lei. Ora, o que acontece é que como a atividade de administração de condomínios não é regulada, não há necessidade de fazer um contrato escrito. No entanto, aquilo que eu aconselho é que haja um registro escrito por uma razão. Porque quando não há nada escrito, aliás, mesmo havendo escrito, por vezes é complicado, mas quando não há nada escrito e cessa o contrato por qualquer razão, ou uma das partes quer cessar o contrato, é sempre um momento complicado, aliás, como vamos ver depois mais para o final. Portanto, estando todas as cláusulas, quer o valor dos honorários, quer o período da contratação, portanto, estando o serviço que o administrador presta para além das funções, porque, como é óbvio, o administrador do condomínio tem funções, também vamos já ver à frente, que estão plasmadas na lei e tem que as cumprir. Mas o administrador do condomínio pode muito bem impor as suas regras para além daqueles serviços, pode impor regras, pode inclusive dizer que presta outros serviços. Imaginemos, serviço 24 horas. O serviço 24 horas não está incluído nas funções do administrador.
Outro exemplo, a questão da periodicidade do contrato também não está previsto em lado nenhum na lei, embora se entenda que o contrato é de 1 ano. E fazendo uma interpretação de um dos artigos do regime da propriedade horizontal. Mas nada, absolutamente nada impede que o contrato tenha uma periodicidade diferente. Mas isto tem que estar devidamente plasmado no contrato escrito, porque senão vamos ter problemas de interpretação, o que é que cada um quis, o que é que cada uma das partes quis, quando uma delas quiser fazer cessar o contrato. Por isso, e resumindo quanto a esta matéria, aconselho vivamente a que reduzam o contrato escrito com todas as cláusulas que vocês entendem que vos salvaguardam enquanto administradores de condomínios. Porque a atividade da administração de condomínios é uma atividade absolutamente volátil. E por isso este tema que a Portal Pro lançou no seu primeiro webinar nacional é um tema muito pertinente, precisamente por ser uma atividade muito volátil, há substituição de administrador com muita facilidade. E havendo substituição de administrador, quando é vontade do administrador, se calhar os problemas não são tantos, mas havendo substituição do administrador, quando há vontade da Assembleia, mesmo sendo unânime, se calhar o administrador não se vai dar por satisfeito apenas com a cessação do contrato sem mais nada, a não ser que ele próprio também pretenda cessar. Na cessação do contrato, nós temos que ter em atenção precisamente aquilo que nós contratamos, aquilo que as partes, melhor dizendo, contrataram, mas é necessário ter em atenção um pormenor bastante importante que vem aqui no ponto deste slide seguinte, que é o facto de nós nunca podermos, a partir da altura que somos eleitos, cessar as funções e pensarmos que temos o assunto resolvido, seja por nossa vontade, seja por a vontade até dos próprios condóminos. Pronto, cessou, a Assembleia não quis que continuássemos, vamos emborinha para o nosso escritório, para a nossa casa e está resolvido. Não, é preciso ter cuidado porque o administrador mantém-se em funções até à eleição ou nomeação de outro administrador, porque o condomínio não pode, em momento algum, deixar de ter um responsável perante as entidades administrativas, perante as entidades jurídicas e para responder a qualquer problema que exista no condomínio. O que significa que se eu cessar as funções e ficar a aguardar, nada fizer, e ficar a aguardar que a Assembleia eleja novo administrador, e se houver algum problema nesse intermeio de tempo, eu posso ter responsabilidade, ou melhor, o condomínio pode-me sacar responsabilidade por qualquer problema que exista no edifício. Portanto, a cessação tem que ser sempre acompanhada, ou melhor, só pode considerar-se quando é eleito um novo administrador. Aquilo que pode acontecer é haver um administrador provisório até à eleição do novo administrador. Dando um exemplo para ficarem a perceber melhor esta questão. A Assembleia decide que hoje a empresa X deixa de ser administradora. A empresa X aceita que, sim senhor, que deixa de ser administradora, mas só aceita se a Assembleia, naquele momento, que não está preparada para eleger um novo administrador, nomeia um administrador provisório. E então esse administrador provisório vai fazer aquela ponte entre a cessação da administração da empresa A até ser eleita a empresa B para a sua substituição. E ele é um mero administrador provisório. Quando cessamos funções, deixamos de ser os administradores do condomínio, nós temos responsabilidade perante aquele que é eleito administrador. E temos responsabilidade acrescida quando somos profissionais. Um bom profissional, apesar da atividade, e já aqui o referi, apesar da atividade não ser regulada, há princípios legais que estão na lei e que somos obrigados a cumprir. Quando nós cessamos funções, temos que, em primeiro lugar, colaborar com o novo administrador. E, em segundo lugar,
a entregar-lhe tudo aquilo que pertence ao condomínio, toda a documentação do condomínio, o título constitutivo da propriedade horizontal, os projetos do edifício, plantas, o regulamento do condomínio, o livro de atas, o inventário do condomínio, que é uma coisa que os administradores raramente têm e que a própria lei obriga. O regime jurídico da propriedade horizontal impõe que os administradores de condomínio façam um inventário do condomínio quando iniciam funções. Ora, se vocês estão numa situação de iniciar funções, portanto, são o que vai substituir o administrador cessante, se ele não tiver o inventário, não se deem por satisfeitos, porque ele pode não ter cumprido, mas vocês têm a obrigação de cumprir e por isso, de elaborar o inventário. Claro que os relatórios financeiros, os extratos bancários, os contratos com os prestadores de serviço, o registro de manutenção e as intervenções realizadas, o administrador que vai ser nomeado, ou que foi já nomeado, melhor dizendo, tem que saber qual é a situação do condomínio, se tem muitas ocorrências, se não tem, se o que é que está pendente. A questão dos seguros é importantíssima, quer o seguro do edifício, quer seguro de acidentes de trabalho, se porventura o condomínio tiver trabalhadores. Já agora chama a atenção de uma coisa que também passa despercebida a muitos profissionais, é que se alguém fizer a limpeza do condomínio que não seja um profissional, que não seja uma empresa ou alguém que esteja devidamente registado na autoridade tributária, é considerado trabalhador, mesmo sendo condómino. E como tal, se houver um acidente de trabalho, o administrador é responsável. Portanto, têm que fazer, neste caso, o seguro de acidentes de trabalho, mesmo não tendo a empresa que cessa feito esse seguro. Depois, como é óbvio, a lista dos condóminos, com os nomes, os NIFs, a relação dos débitos, as chaves do condomínio, portanto, tudo aquilo que é importante, o que é necessário, melhor dizendo, para que quem inicia funções as possa iniciar em pleno. Agora, quais são as funções do administrador? As funções, e já aqui o referi, elas estão devidamente relacionadas e elencadas no regime jurídico da propriedade horizontal, o artigo 1436, eu não vos vou ler, que é demasiado longo, portanto são demasiadas as funções que o administrador tem, daí eu dizer muitas vezes, sempre em qualquer intervenção pública, que a atividade da administração de condomínios não é devidamente valorizada quando é das atividades com maior responsabilidade, porque é responsável pelo edificado, por tudo aquilo que se passa no edifício, que é muitas vezes o investimento maior das famílias portuguesas. Portanto, se calhar dos 5 milhões de pessoas que vivem em propriedade horizontal, 4 milhões e 500 mil, não devo estar muito enganado nesta percentagem dos 90%, mas que sejam 80%, são a compra, ou melhor, é a compra do apartamento, o investimento da vida. E vocês, enquanto administradores, nós, enquanto administradores, somos responsáveis pela boa manutenção daquele edificado. Isto está também na própria lei. Agora, claro que é necessário, sobretudo quando se inicia funções, conhecer a realidade do condomínio. Não pensem que os condomínios são chapa 5. Os condomínios são como as pessoas. Não há pessoas iguais, não há condomínios iguais. Por isso, cada condomínio é uma realidade absolutamente distinta. E vocês, se calhar, têm esta experiência de terem um condomínio com 3 torres, as 3 torres, os 3 blocos fazem parte do mesmo condomínio e se calhar verificam que naquelas 3 torres, apesar de ser um conjunto que pertence ao mesmo condomínio, cada torre tem a sua especificidade, tem equipamentos que podem ser diferentes, podem ter equipamentos iguais, mas com manutenções diferentes. Eu dou o exemplo do elevador, uma torre com 3 entradas e com 3 elevadores, um em cada entrada, um em cada bloco, pode muito bem ter uma empresa de manutenção, a chamada EMA, diferente em cada bloco, pode ter limpeza diferente em cada bloco. Portanto, cada condomínio é uma realidade. É importante, quando fazem até
o orçamento para o condomínio, é importante conhecê-lo bem, aprofundá-lo, ir lá visitar, ver os equipamentos, por isso o tal inventário ser importante. Depois há uma questão que nesta altura, de se calhar há 3, 4 anos para cá, mais até nos últimos 2 anos, tem sido absolutamente problemática, porque o administrador que é eleito, ele tem que movimentar a conta do condomínio, ele tem que fazer pagamentos, ele tem que fazer depósitos na conta do condomínio, portanto tem que movimentar a conta do condomínio, e a alteração de titulares, infelizmente, está a ser um problema, porque com as regras que foram criadas por causa da crise da banca há uns anos, regras criadas pelo Banco de Portugal e também pelo Banco Europeu, são extremamente apertadas, e há bancos que exigem, por exemplo, as atas autenticadas, há bancos que exigem reconhecimento das assinaturas, portanto, há bancos que estão a complicar tremendamente a substituição de titulares, e por uma razão muito simples. Porque, como nós sabemos, e penso que a maior parte do auditório serão administradores de condomínio, ou pelo menos com a intenção de o ser, isso tenho quase a certeza, mas não é preciso ter muita experiência em administração de condomínios para se perceber que as contas de condomínio têm sempre poucos fundos. E por isso os bancos não estão muito interessados nestas contas e criam problemas. O que é que nós precisamos para isto? Precisamos de ter o NIF, que não é o NIF, é um número de identificação de pessoa coletiva, mas eu digo NIF porque na realidade o condomínio não é uma pessoa coletiva, é equiparado à pessoa coletiva. Precisamos ter esse documento, precisamos ter a ata da eleição, que deve estar muito bem feita e deve constar da ata quais são as pessoas autorizadas, e que o administrador do condomínio, apesar de estar na lei, o que é certo é que alguns entendem, alguns bancos, que é necessário constar da ata que o administrador tem poderes, e não é, mas para fazer a vontade ao banco e para nos facilitar a vida, a não ter que ir muitas vezes ao banco, a ata deve conter que a Assembleia concede poderes ao administrador do condomínio para movimentar a conta. E preferencialmente também, porque alguns bancos o pedem, o título constitutivo da propriedade horizontal. Abordando aqui muito rapidamente a questão do litígio entre condomínio e a administração cessante, como eu disse inicialmente, esta é uma atividade muito volátil. E é uma atividade muito litigiosa. Litigiosa entre condóminos, litigiosa porque o administrador muitas vezes tem que correr à via judicial para fazer a cobrança de cotas e das prestações de alguns condóminos, e quando o administrador está a recorrer contra um condómino, está a arranjar um inimigo. Mas não pode deixar de o fazer, porque senão também tem responsabilidade. Mas o que é certo é que aquele condómino não vai ficar muito agradado por ter levado com uma execução, de terem sido penhorados bens, e por isso muitas vezes movimenta-se posteriormente, resolve o problema. Quando tem o problema resolvido, vai tentar influenciar os vizinhos para retirar aquela administração e eleger uma nova administração. E há uma tendência de algumas novas administrações, novas não é novas na idade, é novas a administração que toma, que inicia funções em substituição de outra, até para se valorizar ou sobrevalorizar e para dizer que é melhor, é pôr-se à disposição dos condóminos para intervir no litígio contra o administrador cessante. Isto não é aconselhável, porque apesar de eu não ser a favor do corporativismo, nós temos que ter noção que hoje é aquela empresa que está em litígio com os condóminos, amanhã vamos ser nós. Acreditem que isto vai acontecer. Mesmo que vocês tenham ainda pouca experiência, vão ver que daqui a alguns anos vão se encontrar numa posição inversa, em que se calhar a empresa que cessou funções num condomínio atrás, amanhã vocês vão cessar funções a favor daquela empresa que anteriormente ficaram com o condomínio deles. Portanto, deve haver um espírito de colaboração, quer na entrega, que há pouco falei da documentação, mas também
não acicatar os condóminos contra a anterior administração. Então, o que é que eu aconselho? O problema normalmente levanta-se com a questão das contas, porque o administrador é um ladrão, mas só que não pensem que é o administrador que sou. Somos todos nós. Todos os administradores, naquilo que é o pensamento da maior parte dos condóminos, nós não gerimos bem, nós não fazemos nada, nós só servimos para cobrar e pagar as despesas. Então, aquilo que eu faço numa situação destas e que vos aconselho é dizer, pronto, vocês podem ter toda a razão, ou se calhar a administração anterior não cumpriu o que deveria ter cumprido, mas nós não pretendemos fazer auditorias, não fazemos auditorias, isso não é connosco. Se vocês quiserem uma auditoria às contas, têm que contratar, a Assembleia contrata um auditor, mas eu já vi administradores de condomínios a fazer auditorias ao anterior administrador. E eu pergunto, isto não é um conflito de interesses? Eu como administrador eleito, não poderei até deturpar as contas do anterior administrador só para evidenciar que haviam erros? Eu sou um interessado. Por isso, aquilo que nós devemos fazer é aliar-nos desse litígio e deixar que os condóminos, se o quiserem, ok, mas que o façam diretamente com o anterior administrador, porque nós somos parte interessada também. Por último, a representação do condomínio em juízo. E isto vem aqui a propósito, porquê? Porque, na realidade, se o condomínio decidir instaurar uma ação contra o anterior administrador, quem representa o condomínio é o administrador que foi eleito. Vamos ser nós, que fomos eleitos, que vamos ter que instaurar a ação. Mas aqui estamos a cumprir as deliberações da Assembleia e porque a lei nos impõe, desde a última revisão do regime jurídico da propriedade horizontal, que automaticamente representamos o condomínio em juízo, para o bom e para o mau. Também quando há uma ação contra um condomínio nosso, a ação é contra o condomínio, mas somos nós que vamos ser chamados a tribunal, enquanto representantes do condomínio. Se o condomínio decide instaurar uma ação contra um condomínio cessante, ok, eu vou ter que representar, mas não foi eu que instaurei a ação, é o condomínio que instaurou a ação. E eu não sei, mas se calhar já me alonguei demais, pedi à Daniela que me dissesse, já esgotou o meu tempo, mas devo ter esgotado. É possível também, mas claro que se tiver sempre alguma questão aqui que queira incluir, esteja à vontade. Não, claro, eu estava aqui toda a tarde a falar convosco. Claro com sim, nós estávamos toda a tarde a ouvi-lo com muito gosto. Mas eu sei que há outros oradores e que o auditório também está ansioso por os ouvir, porque as questões práticas também são muito importantes, sim, às vezes mais importantes que as questões jurídicas. Por isso, tenho se quiserem, algumas questões, se houver alguma questão, fazem favor, que, com todo o gosto. Vou então aqui ver as nossas questões. Então, primeira questão. Conseguem ver? Sim, sim. É uma boa pergunta, porque isto vem confirmar precisamente aquilo que eu há pouco falava e que não leva mal a colega que coloca a questão, porque é um problema geral, não é só desta senhora. O que é o inventário? Nós, quando iniciamos a administração do condomínio, chegamos ao condomínio e o que é que vemos? Se calhar até vamos ter que tocar a campainha de alguém, carregar no intercomunicador. O intercomunicador é um equipamento do condomínio, que deve estar devidamente sinalizado a marca, o modelo e se tiver prazo de garantia ainda, etc. Chega ao edifício e tem um elevador. Deve estar devidamente referenciado. Qual é a marca do elevador? Quem é a empresa que faz a administração do elevador? Quando é que termina o contrato de manutenção? Se o contrato é anual? Ou seja, todos os equipamentos que pertencem ao condomínio, o portão, o equipamento do portão, as bombas de água, as bombas de elevação, portanto, tudo isto deve fazer parte de um inventário que nos ajuda tremendamente, é um auxiliar tremendo, até para quando há uma avaria. Nós sabermos qual é o equipamento que temos no condomínio, sabermos qual é a marca, sabermos quando é que termina a garantia, se estiver dentro da garantia, quando é que foi instalado, porque imaginemos o intercomunicador. Se o intercomunicador avariar
E se eu pedir a alguém para fazer a reparação e a esse alguém já lhe disser que é a marca X, modelo Y, eu vou adiantar o trabalho ao prestador de serviço e vou reduzir custos ao condomínio. Portanto, o inventário é tudo aquilo, todos os bens, porque a única coisa que é fixa são as paredes de cobertura. Tudo o resto, apesar de estar embutido no edifício, são móveis e esses móveis devem estar devidamente inventariados. Muito bem. Temos aqui uma outra questão. Conseguem ver? Sim, consigo ver, estava a ler e infelizmente tem sido um caso muito comum mesmo. Há um blog que é o vizinhos.blog que eu vou respondendo a algumas questões que ali são colocadas e esta infelizmente tem sido colocada de uma forma como nunca tinha sido anteriormente. Nem é só a autoexoneração, portanto a demissão, que no fundo é o que se pretende aqui dizer, do administrador, é mesmo quando é exonerado, e o administrador que é eleito, muitas administrações têm questionado como é que podem fazer para ter os documentos que a empresa cessante não os entrega. Eu um bocadinho não falei numa coisa que é importante, que é o prazo da entrega. É que infelizmente a lei não impõe um prazo da entrega. Então, o administrador que é eleito tem que o fazer como interpelando o administrador cessante, mandando-lhe uma carta registada com aviso de recepção, claro, quando não há conversação amigável, e então manda-se uma cartinha registada com aviso de recepção, interpelando para um prazo que não deve ser superior a 15 dias, não deve ser, na minha opinião. Volto a repetir, não há prazo fixado na lei, mas não faz muito sentido estar mais do que 15 dias sem os documentos do condomínio. Então, um prazo que pode ser 15 dias a interpelar para entregar a documentação. Ao fim desses 15 dias não entrega. Lamento dizer, mas não há outra via que não seja a via judicial. Mas aqui já não somos nós que estamos a acicatar os condóminos quanto à empresa cessante, é a própria empresa cessante que se pôs a jeito para que tenha que ir a tribunal fazer a entrega dos documentos ou fazer a entrega através de uma decisão do tribunal. Muito bem, obrigada, Dr. Vítor. Tenho aqui uma questão relacionada com os blocos que falou, o exemplo que deu das 3 torres, e nesse momento surgiu esta questão. É uma questão que tem levantado também alguma divergência na própria jurisprudência, portanto, nas decisões do tribunal, mas tem levantado porquê? Porque a lei diz especificamente que cada condomínio deve ter 2 órgãos, uma assembleia, um administrador. Não fala uma assembleia por blocos, não fala num administrador por blocos. E a maior parte da doutrina e a maior parte da jurisprudência entende que cada condomínio deve ter um único administrador. No entanto, há alguns que eu chamo iluminados, porque eu sou absolutamente contra isto, que aceitam que cada bloco tenha um administrador. Mas não faz sentido, porque há partes comuns que na verdade são comuns apenas a um bloco, que é o interior daquele bloco, o miolo daquele bloco, mas depois há partes comuns que são comuns a todas as frações. Ora, como é que se resolve quando há um problema que é comum a todas as frações? Vamos ter um administrador também para as partes comuns de todas as frações? Não faz sentido. Daí que aquilo que é o meu conselho é que haja apenas um administrador. Uma questão que os condóminos colocam naquele blog, o vizinhos.blog, como vos disse há pouco, e que tem sido também muito colocado por condóminos, então e as contas? Se há um único administrador, se temos três blocos, faz sentido ter uma única conta e andar aqueles que pagam bem a ser responsabilizados por aqueles que não pagam, que são de outro bloco? Não. É que, apesar de haver um único condomínio, as contas são separadíssimas. Eu, se faço a administração de um edifício que tem 3 blocos, aquilo que eu devo fazer é, no final do ano, assim como apresentando o orçamento, no final do ano, estando a falar de contas, eu tenho que apresentar as contas do bloco A, do bloco B e do bloco C.
porque na verdade o bloco A pode ter um saldo muito positivo, o bloco B sem saldo nenhum e o bloco C um saldo extremamente negativo. E não fazia sentido que os condóminos do bloco A pagassem o saldo negativo do bloco C. Portanto, as contas são separadas, não é conta bancária. Conta bancária é uma única conta bancária, mas as contas do condomínio têm que ser apresentadas de forma faseada por cada um dos blocos. Muito bem. Obrigada, Dr. Vítor. Vamos aqui, tenho aqui mais 3 questões, se conseguirmos ser um bocadinho mais sucintos, eu vou colocar as 3 questões ao doutor. Peço, por favor, que quem tem questões, quando as colocar, que coloque o ponto de interrogação, porque senão eu não consigo depois puxar para destacar, se for em comentário e não tiver o ponto de interrogação. Queria também indicar que não vamos, infelizmente, conseguir responder durante o webinar a todas as questões, mas as que ficarem por responder serão respondidas até ao final da semana sem qualquer dúvida, está bem? Também... As da minha parte, se couberem perguntas para mim que eu não consiga responder agora e que me queiram endereçar, eu terei todo o gosto em responder, mas até segunda-feira, está bem? Portanto, porque eu não gosto de prometer e faltar. Portanto, fica o meu compromisso que até segunda-feira... Até segunda-feira serão respondidas. Vou deixar aqui, então, se calhar mais umas 3 e vamos responder, então. Sim, sendo uma eleição que é feita na ausência do administrador cessante, porque sendo na presença que nunca deve ser, mas sendo na mesma Assembleia e havendo ali logo a transmissão, ou melhor, a comunicação de que houve transmissão da administração, não é necessário enviar nada. Agora, havendo uma eleição fora do conhecimento ou da presença e do conhecimento no sentido de presença física, de estar presente o administrador cessante, é necessário enviar a ata. E o tal... O que devo enviar à administração santa é a carta registada com aviso de recepção, depois de esgotadas as primeiras conversações, porque em primeiro deve ser um telefonema, depois a seguir um e-mail para já ficar escrito e para poder provar aos condóminos, e depois, por último, a carta registada com aviso de recepção. Agora, atenção a um pormenor que, desculpe, Daniela, não consigo ser mais sucinto. É que é importante chamar a atenção disto. Quando se envia uma ata, quando eu entrego uma ata ao banco, quando necessito de fazer qualquer coisa com uma ata, a ata é a parte da redação daquilo que se passou na Assembleia e todos os anexos. Portanto, quando eu envio a ata, se tiver orçamentos anexos, se tiver propostas, se tiver um regulamento, se tiver o que quer que seja, que esteja anexo, é uma parte integrante. Se eu retirar uma parte da ata, deixa de ser a ata. Muito bem. Eu aproveitei para colocar aqui em cima o link direto para o site da APH, quando vocês também têm alguns contatos, onde há alguma questão, penso que depois também podem ver o site, tirar dúvidas, entrar em contacto, é sempre uma mais-valia. Mas vamos então aqui, se calhar, para a penúltima pergunta. Pode ser, Dr. Vitar? Sim, dá à vontade. A conta é a conta do condomínio, não é a conta da empresa A ou da empresa B. Agora, aquilo que o administrador cessante pode e deve fazer é questionar o administrador eleito se vai trabalhar com o mesmo banco, se não vai, porque o administrador eleito pode muito bem não querer trabalhar com aquele banco, ou até a própria Assembleia pode escolher qual o banco que o administrador deve trabalhar. Se foi esse o caso, se é uma conta aberta por indicação num banco X, por indicação do administrador, da Assembleia, não pode a conta ser encerrada. Se não é, pode, mas entrando em conversação com o administrador que é eleito, porque não faz sentido. Imaginemos que a conta é na Caixa Geral de Depósitos. Falo Caixa porque, no fundo, é como se fosse nossa, é do Estado, não é até o banco com que eu trabalho, mas para não estar a falar noutro banco. A conta do condomínio está na Caixa Geral de Depósitos. A administração
que vai entrar em funções, que foi eleita, também trabalha com a Caixa Geral de Depósitos, ou o banco, ou a Assembleia até quer que seja na Caixa Geral de Depósitos. Faria algum sentido encerrar a conta e abrir a conta da mesma entidade no mesmo banco? Até o próprio banco iria ficar perplexo, porque ao introduzir o número fiscal do condomínio, o número de identificação de pessoa coletiva, ia dizer, não, mas já cá existe uma conta, foi encerrada, tem que ser reaberta porque a conta é a mesma. Portanto, não faz sentido encerrar sem autorização ou da Assembleia ou sem conversação com o administrador eleito. Muito bem. Obrigada, Dr. Vítor. Vamos para a última questão, que eu vou passar a ler só para não ficar este momento de silêncio. Fomos eleitos em 30 de 1 de 2025, por unanimidade, em 13 de 2 de 2025, numa Assembleia Extraordinária para deliberação de obras. A Assembleia não nos permitiu iniciar os trabalhos, dizendo que não pretendiam continuar com os nossos serviços e que já tinham uma nova administração, sendo que não constava este assunto na ordem de trabalhos. Qual a posição a tomar pela nossa parte? Ainda bem que esta questão foi colocada, porque vem confirmar uma coisa que eu falei logo nos primeiros minutos, que é a necessidade de haver um contrato reduzido a escrito. Se no contrato reduzido a escrito estivesse que o período de funções era, por exemplo, 2 anos, imaginemos, e se ao fim de 6 meses fosse cessado o contrato por iniciativa do condomínio, sem ser com justa causa, porque se houver justa causa aqui, aquilo que eu vou dizer deixa de fazer sentido, mas se cessassem o contrato sem justa causa, o administrador que estava em exercício cessa funções, porque não se pode sobrepor à Assembleia, ok? Não pode impor-se como administrador, mas pode pedir ao condomínio a indemnização até ao final do período que estava no contrato. Por isso, aconselho vivamente, até por esta questão que foi agora colocada, que exista um contrato. Nesta situação em concreto, em primeiro lugar, há uma irregularidade, para não dizer até nulidade, da deliberação da eleição da administração sem estar na ordem de trabalhos. No entanto, o administrador cessante não pode impugnar a Assembleia, porque as únicas pessoas que podem impugnar a Assembleia é o são os condóminos. Ora, se o administrador não é condómino, não tem meios legais para impugnar a deliberação. Tem meios legais para exigir do condomínio a responsabilidade pelo pagamento dos danos que sofreu com a cessação do contrato. Ou então, e isto já me aconteceu, ter um condómino que até nem é favorável àquilo que está a acontecer e com ele, ou melhor, através dele, impugnar a deliberação. E eu não costumo dizer, até enquanto advogado, nunca digo a um cliente a questão é ganha. Isto é muito fácil, o tribunal vai nos dar razão. Mas numa situação destas, eu digo, é quase fácil e é quase certo que o tribunal nos daria razão a quem impugnasse e continuaria a ser administrador aquele que os condóminos queriam exonerar. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Vítor, uma vez mais. Temos aqui bastantes clientes da Improxy, portanto, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto ter-vos cá. Aos restantes que não nos conhecem, portanto, eu estou aqui, o meu nome é Pedro Correia, estou aqui na qualidade de colaborador da Improxy. O objetivo, no fundo, é interligar aqui alguma parte tecnológica com este processo administrativo legal que vos foi descrito e de que forma é que a nossa plataforma, que neste caso a vossa também, poderá ajudar neste processo de transição. Como nós vimos, e como o Dr. Vítor fez muito bem questão de explicar, este processo é um processo crítico, em que muitas vezes há certos condomínios que nós não queremos assumir ou que temos receio em assumir no caso, termos algumas dúvidas sobre a rastreabilidade dos dados, sobre o ponto de situação associado aos relatórios, sobre todo o trabalho que foi feito pela administração cessante e muitas vezes isto cria-nos receio em assumir essa mesma administração. Portanto, o que é que eu aqui quero trazer para cima da mesa hoje, que pelo contacto que vou tendo com os clientes, percebo que eles não têm percepção que nós temos este tipo de funcionalidades integradas no GECONT. E a primeira que eu quero destacar prende-se então com a possibilidade de vocês,
migrarem os dados de um determinado condomínio entre licenças GECOND. O que é migrado neste processo? Neste processo, nós migramos toda a estrutura do condomínio, entenda-se, os proprietários, as permilagens, os votos, as áreas, as zonas, os contactos de cada proprietário, as preferências de cada proprietário, portanto, aquele processo de andar ficha a ficha, a dizer o Sr. X quer receber por papel, a Dona Maria quer receber por e-mail. Não é necessário de ser executado da vossa parte. Isto, para além de ser um consumo de tempo substancial na vossa operação, traz-vos rentabilidade zero. Portanto, é este tipo de soluções que nós queremos trazer para cima da mesa que vos vai permitir agilizar este processo, por um lado, e isso traduz em rentabilidade, e balizar este processo do ponto de vista da segurança e da informação que está a ser transmitida, uma vez que é tudo feito por nós. Ou seja, o que é que vocês necessitam para que isto aconteça? Todos vocês têm um gestor comercial associado à relação com a Improxy. Portanto, o que necessitam de fazer para que isto ocorra é entrar em contacto connosco. Nós, no caso, facultamos-vos uma minuta pro forma, que já temos devidamente feita para este tipo de situações. Essa minuta tem de ser assinada pela empresa dadora, ou seja, pela empresa cessante, pela administração cessante. Ou seja, este processo implica boa-fé e que a empresa cessante esteja realmente a atuar de boa-fé e a facilitar-vos o processo, uma vez que é ela a dona dos dados junto da Improxy, junto do GECOND. Portanto, isto implica, numa primeira fase, que a empresa cessante preencha uma minuta a autorizar tacitamente a cedência dos dados do condomínio XPTO, que está na base de dados da empresa XYZ, entenda-se, a cessante, e que autoriza a migração para a base de dados da empresa ZYZ, entenda-se, aquela que foi então nomeada. Neste processo, que normalmente já agora fica a nota, é realizado por norma em 48 horas úteis, não costuma demorar mais do que isso. Fazendo isto, vocês recepcionam todos os dados do condomínio, os orçamentos dos últimos 5 anos, caso existam, portanto tudo. Ou seja, no fundo é dar uma continuidade ao trabalho que já foi feito até à data. Eu recordo-me de um dos meus clientes, eu faço a gestão de alguns clientes da Improxy, por isso é que conheço alguns de vocês. Eu recordo-me de um caso de uma cliente minha de Matosinhos que estava com muito receio em adquirir, portanto, em contratualizar a gestão e a administração de um determinado condomínio. Porquê? Porque no fundo o condomínio era grande, tinha 60 e muitas frações, 65, salvo erro, e ela estava com receio que o histórico que existia do ponto de vista documental, físico e do ponto de vista digital fosse criar muitas entropias neste processo. Então o que esta cliente fez foi falar comigo e perguntar-me, olha, por acaso este condomínio ele é gerido no GECOND, porque eu soube disto pela empresa que está a acessar agora, e queria saber se é possível fazermos esta migração, porque dava muito mais confiança, eu conseguia ver o histórico de tudo o que aconteceu, eu conseguia ter percepção do número de intervenções que foram feitas nos elevadores, nas bombas hidropressoras, em todo o lado. Portanto, isto permitiu à minha cliente não só chegar ao condomínio e ganhar o condomínio, como garantir-lhes que nada daquilo que tinha sido feito nos últimos anos seria extinto. Havia registro tácito de tudo isso do ponto de vista informático. Portanto, neste caso, penso que vocês devem olhar para estes processos como processos facilitadores e rentabilizadores, que vos trazem rentabilidade porque é alguém da vossa equipa que não vai perder tempo a carregar este tipo de informação. Um segundo tópico que quero trazer aqui para a mesa. O primeiro, para ficar sistematizado, ocorre quando o condomínio é gerido no GECOND, tanto pela empresa cessante como pela empresa nova. Foi o ponto de cima. Este ponto de baixo serve para os condomínios que não são geridos em GECOND, ou seja, a empresa cessante fazia a sua gestão através de Excel, através de papéis, uma gestão mais clássica e menos recomendável, cada vez menos recomendável hoje em dia, se me permitem. Mas nesses cenários, vocês têm aqui ferramentas que agilizam a importação de toda esta informação. Como? Ora, naturalmente que o passo número 1, neste caso, é conseguirem articular com a empresa cessante para que ela vos faculte informação do condomínio. Portanto, isto interligado com o que o Dr. Vítor disse, é o passo número 1 para isto funcionar. É a empresa cessante atuar de boa fé e facultar-vos dados que vocês possam pegar neles
e digitalizá-los e integrá-los rápido na vossa base de dados. Para esse efeito, o que é que nós temos? Vocês no processo de criação de um condomínio, no GECOND, portanto, tem 5 etapas, salvo erro. Numa das etapas, na quarta, tem lá quando estão a criar as frações, a estrutura propriamente dita, tem lá um botão que diz importar frações. Vocês clicando nesse botão, aquilo chama um Excel, que está estruturado de uma certa forma, é o nosso modelo, mas que vocês, se tiverem os Excels que vos são fornecidos pela empresa cessante, podem copiar de forma expedita a informação para este nosso Excel. E estamos a falar de informação estrutural, de contactos dos condóminos, de preferências dos condóminos, de inquilinos, se a fração estiver alugada, por exemplo, de preferências dos inquilinos, de línguas preferenciais dos condóminos, para que os documentos saiam logo em inglês ou em português. Portanto, há aqui uma panóplia de coisas que pode ser feita de forma quase automática, implica trabalho manual, mas não ficha a ficha, portanto é uma importação em lote, que vocês usando esta estrutura de Excel conseguem agilizar estas etapas todas. Ficam logo com a estrutura criada, com as premilagens, com os proprietários associados a cada fração, com as suas preferências a nível de recibos, avisos, circulares, convocatórias, atas, ficam logo com as preferências em termos de língua, ficam logo com os inquilinos, caso eles existam, e ficam logo com uma panóplia de informação muito útil, que elimina trabalho manual repetitivo, que é suscetível a erro, ponto número 1, e que torna isto um processo rápido e organizado. A título de exemplo, posso-vos dar aqui um exemplo, mais um. Portanto, um cliente meu, basicamente, herdou um condomínio que era gerido 100% em Excel. Portanto, ele já trabalha com o GECOND há muitos anos. Quando esta questão se colocou, ficou bastante intrigado sobre como é que ele ia fazer o carregamento deste condomínio para o GECOND em tempo útil, não perdendo quase o valor dos honorários que vai cobrar no trabalho manual que vai ter de ter. Então, basicamente, ligou-me e eu disse, olha, isto é muito simples, você tem o Excel? Facultar-lhe o Excel com os dados, com a estrutura do condomínio? Sim, tenho isso. Então é só, e o condomínio era grande, portanto isto é muito útil para condomínios que acima de 50 frações, 40, portanto, que implicam um trabalho moroso. Se formos olhar para torres com 200 frações ou 250, ainda mais sentido faz este processo. Mas basicamente, este meu cliente, através deste modelo Excel, posteriormente deu-me o feedback e disse-me, olha Pedro, eu basicamente pus um estagiário que está a aprender a mexer em GECOND, que ainda percebe pouco daquilo, mas percebe de Excel, e basicamente o meu estagiário conseguiu-me num dia carregar-me o condomínio. Tenho já tudo lançado, já posso começar a trabalhar. Portanto, o cenário que se fosse todo feito à mão, garantidamente que não demoraria um dia, e sobretudo de um estagiário, alguém que ainda não tem a experiência que vocês têm em cima da mesa. Portanto, sensibilizar-vos para esta funcionalidade que existe e deve ser utilizada. Agora, uma nova etapa do processo, que liga-se aqui com aquilo que falamos do ponto de vista jurídico ou teórico, que tem a ver com a comunicação, a comunicação sobre os contactos da nova administração aos nossos condóminos. E de que forma é que isto pode ser feito no GECOND de uma forma rápida? Vocês, após criarem o condomínio, com aquele processo que vimos anteriormente, um daqueles dois, têm então o condomínio pronto a ser trabalhado em GECOND. Passo seguinte, logo, muito rápido, pouco trabalho que implica da vossa parte e um resultado muito bom junto dos condóminos. Gerar uma circular, por exemplo, é este o exemplo que eu gosto de dar, em que vocês, no fundo, contemplam nessa circular os dados da nova empresa, entenda-se a denominação social, o contacto do administrador, o contacto do gestor de condomínio, se a empresa tiver alguém alocado a isto especificamente, contactos úteis e informação útil que vocês queiram passar. Portanto, uma panóplia de informação que achem de relevo passar de imediato ao condómino. Para isso, basta ir ao GECOND, menu correspondência, circulares, montar a vossa circular e enviá-la. E é aqui que entra aqui a beleza dos passos anteriores, porque eu já sei, o programa já sabe, quem é que quer receber esta circular por e-mail e ela vai por e-mail para essa pessoa. Quem é que vos disse que quer receber as circulares por papel, vulgo as preferências, e isto é logo gerado um report que vocês podem imprimir e, consequentemente, tratar, ir aos correios, fazer o que entenderem. Já agora, que casa muito bem com este tema, falo-vos aqui de um parceiro que vocês têm dentro da plataforma, que é a MP Serviços Postais, Massive Purple Serviços Postais. Se vocês trabalharem com esta entidade, as pessoas que gostam de receber as coisas por papel, entenda-se carta,
nem sequer vocês têm o trabalho de imprimir, envelopar e estar a dizer à funcionária Teresa, olha, Teresa, não se importa de ir ali aos Correios, por favor, passar ali a tarde para fazer a entrega destes papéis? Isso acaba. Porquê? Porque eles têm uma ligação direta à nossa plataforma, em que vocês, submetendo o report para ser gerado aquele PDF a que estão habituados, é possível mandar isto logo para a MP e ela começa a imprimir, a envelopar e a distribuir estas correspondências. Há muitos clientes que têm o receio de perder o branding por trabalharem com a MP, porque gostam de usar cartas personalizadas, envelopes personalizados. A MP tem essa solução, portanto, vocês conseguem manter o vosso branding e conseguem preservar essa imagem e, no fundo, rentabilizar o vosso tempo, diminuindo o vosso esforço. Pronto, isto liga aqui muito bem com esta segunda parte do processo, que tem a ver, de facto, com a transparência junto do condómino. Porque, reparem, este processo de transição está a acontecer, vocês estão a falar connosco e a informação está a passar entre bases de dados, vocês estão a carregar o condomínio na vossa base de dados, mas no meio disto tudo, o condómino não tem percepção do que está a acontecer. Só teve no ponto anterior, quando vocês lhe mandaram a circular, se o fizeram, mas ele não sabe o que é que está a acontecer ao seu condomínio neste momento, neste interregno. Então, o que é que vocês devem fazer? Deve ser logo um processo base. Após eu carregar a estrutura do prédio, já tenho lá a estrutura, já tenho os dados todos corretos, está tudo operacional. O que é que eu faço a seguir? Vou então dar acesso ao GECON do meu condomínio. O GECON do meu condomínio é uma app direcionada ao condómino com dois grandes objetivos. Estimular a transparência entre a vossa gestão e a percepção que o condómino tem da mesma, ponto número 1. Ponto número 2, retirar-vos o peso de responder a questões administrativas que podem ser perfeitamente esclarecidas nesta app. Exemplo prático, um condómino liga porque quer a segunda via do seu recibo. Em vez de estarem a perder tempo a fazer o envio do recibo, alguém a atender a chamada e etc., se vocês criarem estes meios digitais, estes canais digitais, o condómino é independente. Chega lá e tira a segunda via do seu recibo. Se ainda não há recibo emitido e ele só quer saber o valor que tem a pagar do seu aviso, ele chega lá e tira a segunda via do seu aviso. Ele vai a sair de casa e detecta que o elevador não funciona e abre-vos uma ocorrência através da app, que vocês recebem essa ocorrência no GECON. Ao fazerem isto, ao ativarem logo de raiz o acesso à app, estão a fazer duas coisas. Se o condómino já trabalhava com esta app na administração cessante, vai haver uma continuidade. Ou seja, ele vai olhar e pensar, bem, a administração nova já me deu acesso na sua base de dados. Já tem aqui a informação toda e, curiosamente, está aqui o histórico todo das dívidas. Está aqui o histórico todo das atas. Quer dizer que eles migraram tudo. Não houve um bit de informação, desculpem a terminologia tecnológica, mas não houve uma folha do processo do condomínio, do arquivo do condomínio, que se tenha perdido. Está tudo aqui e ao dispor do condómino. Portanto, no fundo, isto vai claramente reforçar a confiança que eles têm para convosco e o processo de transição vai ser sereno, calmo e produtivo, que é nisso que vocês se devem focar. Pronto, essencialmente, da minha parte, uma vez que já agora eu podia falar aqui de mais coisas, até que o Dr. Vítor falou, e já agora deixo aqui um exemplo que não estava contemplado nesta apresentação, mas que tem a ver ali com o inventário. Portanto, nós no GECON temos uma área que serve tacitamente para vocês inventariarem os equipamentos. Para vocês colocarem lá os ar-condicionados, as bombas hidropressoras, os elevadores, as caldeiras, todo e qualquer equipamento que o prédio tenha, vocês conseguem criá-lo, conseguem definir quem faz a manutenção daquilo, conseguem registar essas manutenções e receber alertas sobre as próximas, bem como as inspeções. Portanto, nós, no fundo, no GECON, temos muitas soluções que visam precisamente agilizar todo este trabalho e digitalizá-lo, para que no futuro, quando vocês, se porventura acontecer, quando vocês perderem este condomínio, também possam fazer a entrega desta informação a quem venha a seguir de forma simples e inócua. E, no fundo, também beneficiarem disto quando forem vocês nomeados para uma nova gestão, poderem receber estes dados trabalhados e sem qualquer tipo de entropia. Portanto, basicamente, da minha parte, era isto que eu queria sensibilizar-vos para a existência destas ferramentas, articulado com o tópico deste webinar. E, posto isto, não sei se temos aqui alguma questão.
Daniela, eu penso que estás sem som. Daniela, eu penso que estás sem som. Não sei se me consegues ouvir. Eu estava a tentar. Ok. Acho que agora sim. Agora Sim, trocou o slide, agora. Muito bem, Pedro. Vamos então ver aqui algumas questões que temos para o Pedro. Espero que ele possa dar-nos aqui algumas respostas. Deixa-me só aumentar aqui, já está pequenininho, são muitas. Nessa migração também estão incluídas. Muito bem, então comecemos por esta. Nessa migração também estão incluídas as contas correntes, pagamentos de condóminos, dívidas e faturas de fornecedores? Percebo a preocupação e acho que é uma preocupação muito premente. É importante destacar as diferenças entre o passo 1, o processo de migração 1 e o processo de migração 2. O processo de migração 1, que é no cenário em que ambas as empresas trabalham em GECOND, e por isso nós é que fazemos a migração dos dados, todo e qualquer bit, toda e qualquer folha do condomínio é migrada neste processo. Portanto, como tal, sim, as contas correntes, os pagamentos, as dívidas, as faturas, os processos de contencioso, as ocorrências, as manutenções, as inspeções, os planos de verificação, tudo é migrado. Neste caso, no processo número 1. No processo número 2, aquele em que a migração é feita via fecheiro Excel, a única coisa que é importada em lote, porque aí não é uma migração, aí é uma importação em lote. O que é importado é a estrutura do condomínio, entenda-se o complemento, o código das frações, as frações, os proprietários, a permilagem, os votos, a área, a língua preferencial dos proprietários, a existência ou não de inquilinos, as preferências de comunicação dos proprietários e dos inquilinos. Portanto, no processo 2, o Excel apenas vai, e é uma boa ajuda, mas apenas vai auxiliar a importar a informação. Ou seja, o histórico não existe, nem dá para importá-lo. Muito bem, obrigada, Pedro. Vamos seguir aqui para mais uma questão. E em termos de contas correntes de dívidas de condóminos, como se pode fazer a migração, sendo que o programa anterior não é GECOND e não temos em Excel? Neste caso em concreto, dívidas que residam da administração cessante, não temos uma ferramenta que vos permita, neste momento, fazer essa importação. Está em curso um desenvolvimento de um importador em lote para as dívidas, porém não há data ainda concreta para isso. Estamos a fazer isso para as dívidas e para os seguros. Já agora fica a nota, os seguros individuais, que é uma situação que muitas vezes acontece, frações que partilham a mesma apólice de seguro individual, que são detidas pelo mesmo proprietário, por exemplo, vai haver uma hipótese de vocês importarem tudo isso em lote, para não andarem em cada uma das frações individualmente a repetir as apólices. Portanto, neste caso em concreto, esta situação, esta pergunta, não temos um importador para isto. Vocês, quando têm dívidas de administrações cessantes, devem ir ao botão lançamentos, no menu, cá para baixo, andar tudo cá para baixo, saldos iniciais. E aí escolhem a opção avisos de cobrança por receber e fazem o lançamento das dívidas das frações. Podem fazer logo todas de uma vez, o processo não é muito moroso, mas é manual. Podem fazer a mesma lógica para os créditos e para as receitas extraordinárias. Portanto, conseguem, nos saldos iniciais, dar resposta a isto, mas manualmente. Muito bem, obrigada, Pedro. Estás disponível? Vamos aqui a mais uma. Olha só. Gostaria de saber se há forma de enviar recibos de pagamentos automáticos, uma vez que eu os envio manualmente. Sim, é possível, porém, essa situação está dependente de utilizar uma questão, que é, os envios automáticos de recibos só ocorrem neste cenário, quando o condómino tem o método de preferência do recibo por e-mail, portanto isto só funciona no cenário e-mail, e quando vocês utilizam meios de pagamento integrados. Significa quando os vossos avisos têm entidade e referência, MBWay ou PayShop. Se vocês trabalharem com um destes três serviços, sim, a pessoa vai ao multibanco, paga a sua referência e recebe o recibo de forma automática, desde que tenha a preferência de envio por e-mail. No método de pagamento clássico, entenda-se transferência bancária, que é o mais, acaba por ser o mais comum, não temos nenhum mecanismo para isso à data. Portanto, a emissão do recibo é manual.
Já agora, uma pequena nota, isto estamos a falar do recibo, mas isto casa muito bem com uma coisa nova, que são os avisos automáticos. Nós temos agora a forma de vocês programarem um certo dia do mês e o programa envia os avisos aos condóminos de forma automática. Os avisos, entenda-se, a cota para eles pagarem. O recibo que comprova o seu pagamento só é automático se trabalharem com entidade de referência, PayShop, MBWay. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Vamos aqui a mais uma. Mas temos sempre de enviar o convite ao condómino, no caso de já ter acesso à app GECONT? Sim. Aqui, neste caso, salvo erro, depois podemos confirmar isto com a área técnica, mas sim, quando vocês recebem um novo condomínio, salvo erro, a parte do GECONT não vem ativa. Mas há uma forma muito simples de vocês conseguirem validar isso. Vão ao menu, lado esquerdo, botão GECONT do meu condomínio, a seguir submenu gerir ativações, e o condomínio, quando estiver na vossa base de dados, caso as pessoas tenham acesso, aparecerá lá como ativo. Caso não tenham acesso, deverão picar aquela caixinha ao lado do nome do condomínio e disparar o envio dos convites. Mas, francamente, neste caso em concreto, só testando isto tecnicamente, não sei dar assim a resposta literal, mas a forma de vocês validarem isso, menu, GECONT do meu condomínio, gerir ativações e o condomínio novo que lá vai surgir depois da migração, validar se está ativo ou não, se não estiver, ativar. Muito bem. Alguma questão? Também podem fazer novamente depois a questão e o Pedro verificar de forma interna aqui se há mais alguma questão que possa acrescentar. Eu vou passar aqui mais uma questão, se calhar, Pedro. Força. Sim, boa. Nessa migração também estão incluídas as contas correntes, pagamentos de condóminos, dívidas e faturas de fornecedores, uma vez que eles não têm os dados atualizados até a administração enviar os recibos dos pagamentos enviados por eles? Ou seja, nessa migração, no fundo, será migrado todo e qualquer byte de informação, toda e qualquer informação que existe em GECONT. Portanto, se eles não tiverem emitido os recibos, pronto, naturalmente, eles não vão ser migrados. Se eles, por exemplo, eles não emitiram os recibos, mas receberam os pagamentos, só que não emitiram os recibos. Bem, nesse caso, nós não temos forma de migrar esses recibos porque eles não foram gerados. Portanto, tudo o que existir na base de dados é migrado. Tudo, sem qualquer exceção. Agora, pronto, o que não existir, os recibos não lançados, apesar de já terem sido pagos pelos condóminos, não há essa hipótese de serem migrados. Eu já agora, se me permites, Daniela, só aqui uma pergunta que eu acho que era importante só esclarecer, porque vejo que duas pessoas a colocaram. Tem a ver com a questão da manutenção dos equipamentos. Ia dizer-te se ainda podíamos responder a essas duas. Acho que valia a pena. Estão as duas muito interligadas. Pronto. Então uma delas é onde se podem introduzir as manutenções dos equipamentos no GECONT. Pronto. Isto é feito no menu manutenção, em que vocês têm que fazer isto em duas etapas. A primeira, aliás, 3 etapas, para ser mais claro. A primeira etapa, ir a manutenção, tipos de equipamento, que é para eu criar as categorias de equipamento. Portanto, nós temos umas quantas que nós vos mandamos aí por definição na base de dados, mas vocês podem criar as vossas próprias, os vossos próprios equipamentos. O campo de ténis, o campo de golfe, são, por exemplo, exemplos que nós não temos por definição. Podem criar tudo aquilo que acharem de relevo. Portanto, primeiro passo, criar os tipos de equipamento. Segundo passo, registar os equipamentos em cada um dos condomínios. Isso é feito no mesmo menu, manutenção, mas no botão de cima que diz equipamentos. É aí que vocês associam os equipamentos existentes a cada um dos condomínios. De seguida, no botão que está acima deste, tem contagens, inspeções e manutenções. Estes 3 vão atuar sobre os equipamentos que vocês criaram. Portanto, eu quando registro uma manutenção, vou selecionar o equipamento que sofreu essa manutenção, que eu criei no passo anterior. Já agora, ligando isto ao processo de migração, se tivessem feito a migração do condomínio, teriam estes equipamentos todos criados de raiz. Mas, portanto, é nesse menu que devem fazer isso. E a pergunta é a seguinte, que era então a que referias que podia estar aqui interligada, não é? Onde se pode fazer o inventário? Qual é a rúbrica e caminho? Pronto, neste caso, esta explicação que eu dei
liga estas Também duas certo, perguntas, não é? porque é aí que eles fazem esse inventário. No fundo, o inventário, como o Dr. Vítor explicou, é eu criar os equipamentos, e, portanto, identificá-los, a seguir associá-los aos condomínios e de seguida acompanhar a sua vida útil, seja na ótica da manutenção, da inspeção ou das contagens da água, da luz, do gás. Que já agora é uma coisa que eu vejo muito, que muitas empresas não fazem e deveriam fazê-lo, porque no fundo dá uma rastreabilidade muito mais perceptível do que é que já aconteceu com aquele equipamento. E tem isso no programa para ser utilizado. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Como é que nós vos podemos ajudar também nesta transição para um novo condomínio? Nós temos, neste momento, para quem não sabe, nós estamos integrados com o GECONT, onde conseguem fazer pedidos ao Portal Pro, seja de relatórios, seja de reparações, que eu já vou desenvolver um bocadinho mais à frente. O caminho é manutenção, ocorrências, criam uma ocorrência normal, como já criam as vossas. Depois de gravar, aparece em baixo da ocorrência a dizer primeira intervenção e podem associar ao Portal Pro e seguir os passos todos até o pedido chegar ao nosso lado. Alguma dúvida também podem contactar-nos para vos ajudar. Então, nós temos um dos pedidos que mais temos de clientes não sei, recebi agora um condomínio, não sei o estado de conservação do edifício, não sei o que é que se está a passar, podem-me fazer um relatório. E nós começámos a perceber que isto era uma tendência, cada vez que algum cliente recebe um novo condomínio, necessita de saber o estado de conservação, de fazer um relatório de patologias para ver o que é que está a acontecer efetivamente no condomínio novo que receberam. Normalmente este relatório é pago diretamente para a administração de condomínios, mas outros pedem aos condóminos para aprovarem este relatório, que não é o conceito deste webinar, mas que nós temos preços super acessíveis e super em conta para este tipo de relatórios. Portanto, conseguem avaliar integralmente a estrutura do edifício, todas as zonas comuns são avaliadas, e após o relatório conseguem obter 3 orçamentos gratuitos para cada um dos itens apresentados no relatório. Cada item terá o problema, ou seja, onde é que está o problema da zona, ou seja, se for na escada está aqui o problema, se for na cobertura, estes são os problemas, e depois sempre uma sugestão de reparação dada pelo engenheiro civil que vai fazer a inspeção. Esta gestão é sempre feita através de nós, ou seja, nós somos sempre intermediários em todo este processo, no agendamento da visita para o condomínio, com o técnico, convosco. Nós é que podemos ligar diretamente ao condomínio se foi um condomínio que vai acompanhar a visita. Portanto, nós temos uma equipa de suporte grande, precisamente para dar todo o acompanhamento e vocês não se terem que preocupar com nada a não ser realizar o pedido do condomínio. E assim leva-me para a próxima parte, para o próximo slide, é aqui os parte dos benefícios, ou seja, os relatórios de patologias que nós efetuamos servem para prevenir aqui a evolução de problemas estruturais, dá uma garantia aos condóminos que vocês estão atentos à segurança e ao que é preciso ser efetuado no edifício. Depois têm facilidade de ter os tais 3 orçamentos por item apresentado no relatório, e esta parte que eu gosto de focar bastante é esta confiança, ou seja, os feedbacks que nós temos tido são que ao chegar na primeira assembleia com o relatório de estado de conservação do edifício, ou de patologias, como queiram chamar, na mão, e a dizer: estes são os problemas que vocês têm, o que é urgente é isto, o que não é urgente é isto, o que é mediano é isto, portanto, porque nós conseguimos o técnico define a urgência e a prioridade de execução da reparação por cada item. Também temos a possibilidade de dar uma estimativa de custo de mercado, só para, se for preciso, angariar cotas. Também temos essa possibilidade, e isto tem sido um fator de diferenciação para muitos condomínios, por muitas administrações de condomínio que têm feito este pedido de relatórios. Isto funciona
para novos condomínios, mas também funciona para os condomínios que vocês já têm. Esta diferenciação tem sido muito... Fazer um relatório, porque como o custo é baixo, fazer este tipo de relatório dá um nível de diferenciação e de confiança entre a administração de condomínio e os condóminos. Depois também temos a parte das reparações, ou seja, nós queremos fazer o ciclo de vida do imóvel, seguir o ciclo de vida do imóvel, desde o início, fazer um relatório das patologias, ciclo de vida do imóvel, não, do edifício. Queremos fazer o relatório, sabemos o que é que se está a passar, depois vocês podem nos pedir os 3 orçamentos. Os 3 orçamentos um deles é aceite, e nós ainda temos uma rede de parceiros por todo o país, certificados por nós, que executam estes serviços, em que nós acompanhamos o processo, desde o relatório até o serviço ser concluído. Somos nós que fazemos toda esta intermediação do processo, onde vocês, a única coisa que têm que se preocupar é fazer o pedido do relatório para todos ou aprovar o orçamento, e nós vamos tratar de toda a logística, seja de visitas, seja de garantir que o serviço está em tempo, seja de se houver algum problema, somos nós que vamos dar a cara para resolver o problema. Portanto, estamos cá nós para vos dar essa garantia de que tudo vai correr bem até ao final da obra ser concluída. Depois, o que queria acrescentar também aqui, se puderes passar, Daniela, para o próximo. Exatamente. As vantagens, aqui um resumo das vantagens para o vosso negócio, o planeamento das intervenções, tudo o que ficou pendente da empresa anterior, vocês vão ter essa noção no relatório de patologias, conseguem tomar decisões com consciência, conseguem ter uma manutenção mais preventiva, e conseguem ter informações claras e organizadas de tudo o que é feito, com valores de mercado e o apoio da nossa equipa. E pronto, também não quero dar aqui muito mais, só queria dar aqui uma curiosidade acerca do que é o Portal Pro, só para quem não conhece. Nós somos uma empresa lituana, estamos presentes em 6 países da Europa, abrimos em Portugal em início de abril de 2023, estamos abertos no mercado há 2 anos, e pronto, connosco conseguem ter relatórios técnicos, conseguem ter orçamentos por base desses relatórios. Somos nós que gestimos tudo e temos uma plataforma intuitiva que vos dá informação em tempo real de como é que é o estado, tanto no GECONT, como quem não é GECONT consegue fazer-nos pedidos através do nosso e-mail, através da nossa aplicação, e nós partilhamos sempre o estado do pedido através de um tracking, como se fosse um pedido da Uber. Conseguem ver os estados de se já foi feita a visita, se já está a ser realizada, se a obra está em execução, tudo isso conseguem seguir nesse tracking. E pronto, por último, agradecer aqui a vossa presença. Temos aqui alguns comentários, testemunhos de alguns clientes, e se alguém tiver questões, estou aqui também disponível para as responder. Temos questões. Vou já, então, colocar aqui algumas questões para o Tiago, a partir daqui. De que valores estamos a falar para a emissão desse relatório? Como se processa? Vai um profissional connosco ao condomínio? Bom, eu não queria muito tornar isto um webinar comercial, porque não é esse o intuito. O intuito é aprendizagem e formar e ajudar, mas pronto, os valores vão desde 100 euros mais IVA para um prédio de 6 andares, portanto, por edifício. Se estivermos a falar de um prédio de 6 andares, são 100 euros mais IVA. E sim, vai um profissional acompanhar, um parceiro Portal Pro ou um técnico nosso. Nós temos em algumas zonas do país técnicos próprios, engenheiros próprios que fazem este tipo de relatórios. Se forem zonas do país onde não estivermos, vai um profissional certificado por nós fazer esse relatório e acompanha-vos e faz a visita convosco de tudo o que vocês... Ele vai fazer sempre de todas as zonas comuns, e vocês podem querer dar mais algum detalhe, e ele sim vai dar detalhe a essa zona. Muito bem. Obrigada, Tiago. Passamos à próxima questão. Posso perguntar se tem uma boa carteira de profissionais de várias áreas a atuar na cidade de Setúbal? Ou seja, tem capacidade de resposta para obras de manutenção, canalização, eletricidade, intercomunicadores, etc.? Sim, temos. Temos uma boa carteira profissional onde nós estamos mais recheados, passa a expressão, em Braga, Porto, Lisboa, Setúbal,
Faro é onde nós temos mais profissionais, mas temos um bocadinho por todo o país profissionais, mas nesta zona sim, claramente que estamos. Portanto, ao fazer, nós também, em vez de fazermos só o relatório de patologias, também por um custo menor, há um relatório de incidência, ou seja, com um engenheiro vai ao local. Imagino que é um problema de canalização. Ele vai fazer um relatório da incidência, vai medir tudo o que é preciso, vai dizer qual é o material, vai dizer tudo o que é preciso ser utilizado, e nós depois damos também 3 orçamentos com base nesse relatório, ou vocês podem usar esse relatório para pedir orçamentos a outros técnicos, porque vai ter todas as informações necessárias sem ele ter que se deslocar, sem um novo técnico ter que se deslocar ao local. Muito bem, obrigada, Tiago. Aqui já falámos um bocadinho sobre os valores, mas não conhecia o Portal Pro, é uma ferramenta bastante boa. Que valores praticam? Os valores, se está a questionar em relação aos relatórios, o Tiago já mencionou aqui, não é, Tiago? Sim. Em relação às reparações, para já, como é o técnico a dar o preço, depende do preço dos técnicos, neste caso os três orçamentos, e depois nós claro que ficamos com uma comissão do técnico, ou seja, vocês não têm que pagar nada para estarem no Portal Pro, apenas temos programas de fidelização para administradores de condomínio, tudo o que vocês desejarem nós temos, portanto contactem-nos porque nós temos muita coisa que pode ajudar a tornar este ecossistema valioso para todos, mas em termos de comissão que nós retemos do parceiro, depende muito do preço que ele dá, porque a nossa inteligência artificial define um preço de mercado, e às vezes diz-nos assim, olha, aqui não podemos pôr margem, portanto tens que pedir ao parceiro para descer um bocadinho, porque o preço de mercado está mais baixo que isso. Portanto, a nossa margem é muito, muito variável. Esqueci-me de focar há pouco que nós temos preços tão bons para relatórios de patologias, porque nós desenvolvemos uma aplicação onde que o técnico que vai ao local usa, onde ele tira as fotos de tudo o que tem que tirar por zonas, e ele carrega num botão e a inteligência artificial vai, neste caso é a visão artificial, vai ver todas as fotos e vai-lhe dar uma sugestão de qual é que é o problema e da solução, e depois o técnico, claro, que pode alterar, pode falar também para não ter que estar a escrever, e depois ainda é isto tudo, ainda é revisto pelos nossos engenheiros civis internos, isto porque a inteligência artificial ainda está a aprender, ou seja, cada alteração que é feita, a inteligência artificial vai aprender que no futuro o objetivo é ele clicar no botão e vocês receberem no segundo a seguir o relatório efetuado. Mas neste momento ainda estamos a treinar a inteligência artificial, porque isto abrimos este serviço começou no último setembro, outubro do ano passado, e portanto ainda estamos a treinar, cada vez é melhor, mas eu ainda não estou confiante, ainda tenho aquele receio de vamos mandar já para o cliente sem ver. Não, ainda estamos a rever todos, há uns que nem revemos, já está tudo ok e enviamos logo, mas estamos nessa fase de treinar a inteligência artificial o mais possível para estarmos confiantes em que o relatório vá sem qualquer avaliação dos nossos engenheiros. Muito bem, obrigada, Tiago. Vamos aqui colocar mais 2 questões. Conseguimos ter os orçamentos e os profissionais para realizar o serviço? Continuam sempre a ser necessários 3 orçamentos para apresentar aos condóminos, certo? Sim, continua sempre. Nós por item conseguimos garantir 3 orçamentos. Ou seja, esses são sempre os necessários para apresentar aos condóminos nas assembleias, por lei. A lei diz que devem apresentar no mínimo 3 orçamentos de parceiros diferentes, de técnicos diferentes. E nós conseguimos garantir isso devido ao nosso enorme volume de parceiros, conseguimos garantir esses 3 orçamentos para cada item. E, portanto, sim, temos profissionais para realizar os serviços. Depois do orçamento ser aprovado, esse profissional irá realizar o serviço. Muito bem. Vamos aqui para a última que temos de momento. Fazem relatórios para inovações também? Inovações? Não sei se percebi bem a questão. Infiltrações? Porque fazemos para infiltrações, mas inovações não sei o que é que está a referir. Alguém está a escrever? Pode ser que seja explicar-nos o que será aqui as inovações.
quem diga que deve estar relacionado com, por exemplo, carregadores VE. Não, isso não. Não fazemos. Podemos ter técnicos para o fazer, mas nós não é um serviço que nós façamos como Portal Pro, mas podem sugerir e nós podemos tentar ver se temos algum técnico que o faça, mas não fazemos, não está incluído nos nossos relatórios das zonas comuns. Muito bem, já temos aqui inovações, são obras novas no condomínio, por exemplo, carregadores, um parque, alguém diz domótica, aqui o José, e a Mariana diz deve ser obras de inovação, tipo rampas, acessibilidades. Pronto, neste caso... Isso podemos fazer, sim. Nós temos engenheiros, podemos o fazer, sim. Agora, coisas mais... Tudo o que seja construção, reparação, manutenção, sim. Agora, as coisas mais de domótica, nós temos parceiros para isso, ou seja, mas não é um produto que nós... Ou seja, se for ao G-Conde, imagino que os utilizadores do G-Conde não vai ter esse serviço lá, mas podem nos enviar e-mail que nós temos parceiros para isso. Para todas essas, para a parte dos carregamentos, para a parte da domótica, para isso tudo. Tudo o que seja construção conseguimos fazer relatórios de tudo. No outro dia fizemos um relatório para ver se os painéis solares estavam bem fixos no telhado, por exemplo, e foi um relatório que fomos fazer. Neste caso, o cliente pagou os 100 euros e nós demos mais enfoque a essa parte se os relatórios se os painéis solares estavam bem fixos no telhado. Muito bem. Para já, talvez tenhamos aqui mais uma questão. Ok. Como podemos solicitar um relatório de incidência? Portanto, se tiver G-Conde, é como eu expliquei há pouco, manutenção, ocorrências, e terá lá uma opção de relatório. Se não tiver G-Conde, é enviar para pedidos@portalpro, e a nossa equipa no próprio dia, a nossa equipa de suporte contacta e entrar em contato consigo para ver todos os detalhes e avançarem com isso. Muito bem. Tentamos marcar, desculpa, Daniela, as visitas. Nós sabemos sempre que depende do condomínio, depende da vossa disponibilidade, mas nós tentamos sempre nas primeiras 24 horas entrar em contacto para marcar logo a visita. E aproveito para adicionar, que não consegui há pouco, que temos os relatórios de infiltrações também com um preço super competitivo e que tem sido aqui um produto estrela que só lançámos em fevereiro e tem sido um produto que tem sido também muito, não tanto como os relatórios de conservação que têm mais tempo, as pessoas já conhecem mais, mas o relatório de infiltrações tem sido uma boa surpresa, porque temos todas as máquinas necessárias para a elaboração dos mesmos. Muito bem. Obrigada, Tiago. Só Obrigado. aqui mais duas questões, que é uma na verdade. Dão apoio à alteração e ou correção à propriedade horizontal? Sim, nós temos engenheiros para isso. Portanto, é uma questão de fazer o pedido e nós vemos o que é que conseguimos fazer. Ou seja, não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que façamos todos os dias, nem mensalmente. Já tivemos uma ou duas questões, dois pedidos sobre isso. Mas pode nos sugerir para ver se conseguimos obter alguém que consiga ajudar nessa situação. Ainda que não seja uma coisa que façamos diariamente, não é, Tiago? Há sempre a possibilidade de conseguirmos ajudar. Sim, há muitos serviços que começaram. Temos muito mais serviços que os clientes foram despedindo e nós fomos encontrando parceiros para isso. Portanto, fomos atrás. Até estes relatórios de patologia e estado de conservação foram os clientes que nos começaram a pedir alguém no mercado que conseguisse fazer uma coisa mais rápida e barato, porque nós entregamos isto no máximo em 5 dias úteis. Tentamos que o relatório esteja nas vossas mãos. Não vai demorar 3 meses, não é caro e, portanto, exatamente, caso não tenhamos, procuramos ter. É sempre exatamente. Então, vamos aqui a uma última questão, que é, esses relatórios têm valor jurídico? E em baixo pergunta, em caso de litígio? Não, ou seja, estes relatórios são relatórios de patologias informais, ou seja, é feito pelo engenheiro, mas ele não assina, porque para ele assinar, em vez de custar 100 euros, vai ter que custar 500 ou 600. Portanto, estes relatórios já foram usados para seguros, para seguradoras, isso sim, mas para, por exemplo,
dar responsabilidade ao que está ali escrito ao engenheiro, e se alguma coisa estiver mal, ele ser responsabilizado, isso não está garantido. Isso, temos engenheiros que fazem os cadernos de encargos, que aí sim, isso nós temos muitos pedidos de cadernos de encargos, ainda bem. Após o relatório de patologias, eles fazem o caderno de encargos, e aí sim eles já assinam e tem outro custo, e aí é o custo depende do que seja para ser colocado no caderno de encargos. Muito bem.